Voltei para a segunda parte da análise do episódio 2 da terceira temporada de The House, For the Future. Penúltimo episódio da série para finalizar The House, minha gente. Estamos muito perto de acabar. Na primeira parte da análise eu falei bastante da trama do King e do colecionador em Boiling Isles, né? Tudo o que aconteceu, especulações, teorias. Analisei, destrinchei lá aqueles quadros que tinham lá na casa do arquivo. E agora nesse vídeo eu vou focar em toda a trama da chegada da luz em Boiling Isles, toda a trama de Exide e, finalmente, no nascimento do Talismã da Luz. Então, bora conversar e destrinchar o resto desse episódio. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like e comenta bastante nele pra ajudar na busca do YouTube e ele chegar a muito mais pessoas. Como eu já falei no outro vídeo, esse segundo episódio da terceira temporada de The House chama For the Future e esse título tá diretamente ligado à conversa que a Luz teve com a Emmett com relação à conexão que é necessário ter com o Talismã. A Emmett fala pra Luz que ela só se conectou de fato ao Talismã quando ela entendeu o que queria pra si pro futuro. E esse episódio é principalmente focado na Luz entender qual é o desejo mais profundo dela. E pra Luz chegar nesse entendimento e o Talismã dela finalmente chocar, foi necessário uma jornada que se iniciou com a chegada da Luz em Boiling Isles. A gente vê que a passagem do mundo humano pro mundo dos demônios por aquele portal que tem no cemitério de Gravesfield faz com que eles passem primeiro por aquele entre mundos, aquela dimensão intermediária que a Luz já tinha estado uma vez quando eles construíram aquele portal que não ficou totalmente finalizado e que já foi também a prisão do colecionador. E nessa dimensão intermediária, né, nesse entre mundos, a Luz vê uma criatura, um ser de longe que tenta se comunicar com ela, um ser que parece meio cansado, né, meio ofegante. E a gente vê apenas uma silhueta meio de longe, né, dourada, mas dá pra gente crer que se trata de um titã. A gente consegue ver as asas, o chifre, muito semelhante a um daqueles titãs que tem pintado nas paredes. O que a gente vê é que o formato da asa é diferente, ele aparenta ter barba no rosto e ser mais velho que o titã da pintura. Então pode ser que talvez o King não seja exatamente o último titã, que talvez tenha um titã aprisionado nesse entre mundos. Talvez um titã ancião que está há muito tempo aprisionado nesse mundo intermediário, ou quem sabe seja até um espírito, uma projeção astral de um titã que já morreu. Algo que a gente só vai saber no último episódio, porque mais nada foi falado sobre isso. Mas antes que a Luz possa se comunicar de alguma forma com esse suposto titã, a Emmett puxa ela e ela chega finalmente em Boiling Isles, no mundo dos demônios. E olha que coisa, minha gente, esse lugar onde eles vão parar com esse arco, com essa grade, é exatamente o lugar onde a Ida estava quando era mais novinha e encontrou aquela maleta do portal. Então a Luz, a Emmett, a Willow, o Gus, o Hunter e agora a Camila estão em Boiling Isles explorando e vendo tudo que mudou desde quando eles partiram. Eles descobrem como o colecionador deixou Boiling Isles incrivelmente colorido e fofo, né? E vem o castelo dele, né? A casa do arquivo em cima, flutuando da cabeça do Titã. É muito interessante nesse processo a Camila conhecendo Boiling Isles, né? E achando que a parte absurda daquilo tudo é justamente o crânio, quando na verdade é a única parte normal de Boiling Isles. E a Camila tá tentando se mostrar receptiva pra tudo, né? Aceitar tranquilamente aquelas coisas. Porém a Luz continua um pouco triste, né? Porque ela sabe que depois que essa missão terminar, ela vai cumprir a promessa que fez pra mãe dela de voltar definitivamente pro mundo humano. Então eles finalmente chegam até a casa da coruja, que não está lá assim essas coisas, não é mesmo? Ela continua destruída e inabitada desde aquela invasão que aconteceu lá pelo Coven do Imperador. E é muito interessante o contraponto da Luz apresentando a casa da coruja pra mãe dela, né? Falando bem-vinda à casa da coruja, que foi exatamente como a Ida apresentou pra Luz no primeiro episódio de The House. No entanto, bem diferente do que aconteceu no primeiro episódio, agora a casa da coruja tá toda apagada, destruída e triste. E a Camila tá se esforçando pra tentar gostar, pra tentar entender, né? Ela até conversa um pouco com a Willow e com o Gus sobre isso. Principalmente porque ela quer tentar compreender a Luz, entender pelo que a Luz tá passando. E esse momento de descanso, entre aspas, das crianças na casa da coruja faz a gente perceber pelo momento que
cada uma delas tá passando. O Hunter ainda tá bem triste pela perda do Flapjack e quer distrair a sua mente e ir logo atrás do Belus. O Gus tá bem preocupado com seu pai e o que pode ter acontecido com ele. E a Willow, que também tá preocupada, tenta se manter forte. Ela tá se esforçando ao máximo para se mostrar corajosa diante dos outros. A Camila até aconselha a Willow a tentar não guardar tudo para si, algo que ela realmente tá fazendo, e isso é visível pelas plantinhas que vão aparecendo da magia dela enquanto ela passa. E a Emmett encontra a Luz abraçada com seu talismã ainda em forma de ovo, num ninho que ela fez tentando fazer ele chocar. E a Emmett fala pra Luz lembrar das palavras da Rainha Coruja, né? Que pra alguém se conectar com seu talismã, essa pessoa precisa expressar seus desejos mais profundos. E a Emmett falou que os pensamentos iniciais dela eram: eu quero ser uma grande bruxa ou uma grande autora, né, como a autora dos livros da Azura. Mas o talismã da Emmett, né, a Ghost, só foi se mexer realmente quando a Emmett admitiu pra si própria que ela não sabe o que quer do futuro. Mas ela sabe que ela quer ser ela mesma, ela quer poder escolher o seu caminho. E a Luz fala que ela quer ser uma bruxa e ela quer ajudar os amigos dela, mas parece que uma coisa acaba atrapalhando a outra. Então a Emmett fala pra Luz que ela só precisa ser paciente e que esse também não é o único motivo dela tá lá, né? E mostra pra Luz um porta-retrato onde tá a Luz, o King, a Ida e o Huri. E é uma foto muito bonitinha dos quatro usando o mesmo suéter. Bom, o Huri não tá com o mesmo suéter, né? Na verdade ele tá com uma gravata borboleta e um óculos. Então eles veem uma estrela cadente passando e indo em direção a Bonnisboro, e eles correm pra lá porque parece que eles viram naquela estrela cadente a Ida e o King. É quando eles encontram a cidade toda destruída e vazia e repleta de estrelas coloridas cravadas nos telhados e nas paredes das casas. É quando chega então a magia do colecionador mudando tudo ao redor, e eles testemunham o King e o colecionador brincando de Dalhouse. A Luz entende que é uma encenação das aventuras que eles viveram. Aquela especificamente é quando o King e a Luz estavam tentando controlar a Ida, que estava na sua forma de criatura coruja. Eles veem que todos estão transformados em fantoches, e dentre esses fantoches a Willow vê um dos pais dela lá. A Luz não tem tempo de falar com o King, né? Antes que ela consiga se comunicar com ele, ele já foi embora com o colecionador. E que bom, né, que isso aconteceu, senão ela provavelmente seria transformada em fantoche também, ela e todos os outros. E é muito engraçado a Camila falando que, peraí, toda essa coisa fofinha é ruim e a parte boa são aqueles olhos bizarros que eu acabei de sentar agora há pouco. E é então quando eles se dão conta que provavelmente todos os habitantes de Boiling Isles foram transformados em marionetes e levados lá para casa dos arquivos, e que também deve ser onde o Belus está indo, né, tentando essa reconexão com o colecionador. Mas antes da Luz e dos outros irem em direção ao castelo do colecionador, eles acabam encontrando o Matolomeu, a Skara e o Barcos. Eles não foram transformados em marionetes e estão usando o Exide como um esconderijo dos espiões do colecionador. Então bora entender o que aconteceu com o Exide do dia da União até esse momento atual. E eu já vou colocar em ordem cronológica também para explicar as revelações que foram surgindo durante o episódio. Mais uma vez usando também algumas das imagens que apareceram nos créditos finais. Muito bem, depois daquela batalha que rolou em Exide lá na segunda temporada e o Hunter revelou pra todo mundo quais eram os reais planos do Imperador Belus, o diretor Bump começou a usar Exide como refúgio e como proteção para os alunos. Era também uma forma deles se unirem e se prepararem para o que quer que fosse vir. Então chegou finalmente o dia da união, o feitiço de drenagem começou a acontecer, mas foi parado pelo colecionador. Depois disso, o colecionador mandou os espiões dele percorrerem e vasculharem Boiling Isles e chegaram lá em Exide. Eles tentaram lutar e reagir, mas alguns alunos foram capturados, transformados em marionetes e levados lá para a casa dos arquivos. Os professores tentaram lutar também, mas todos eles foram transformados em marionetes, inclusive o diretor Bump. Então os alunos que restaram se esconderam lá em Exide e se tornaram uma espécie de resistência. Eles criaram lá no colégio uma estátua meio que para homenagear o diretor Bump, uma estátua muito divertida do diretor numa pista de skate. E nesses meses que eles passaram em Exide, algumas coisas foram mudando no decorrer do tempo. Nos créditos finais a gente vê que o Matolomeu começou a desenhar no próprio rosto barba e bigode, como se ele estivesse passando pela puberdade, ele meio que forçando a própria puberdade a acontecer. Aliás, descobrimos que Ptolomeu é o sobrenome dele, né? Ele não chama Matolomeu, quer dizer, ele chama Matolomeu, mas o nome dele é Matt
e o sobrenome Ptolomeu. Então não precisava eu ter me esforçado tanto pra aprender a falar esse nome, que eu nem sei até agora se eu falo certo. Então a gente vê numa das imagens finais, quando o Ex-Aid tá sendo atacado pelos espiões do colecionador, que a Botcha tá num canto meio sofrendo, meio chorando, porque ela perdeu as amigas dela que foram transformadas em marionete. A Botcha tá sozinha agora, mas ela é acolhida por duas pessoas misteriosas. Essas duas pessoas são a Mickey e a Roga, que pela história que elas contaram inicialmente, elas estariam fugindo do Dia da União, quando aconteceu todo o feitiço de drenagem, e acabaram se escondendo lá em Ex-Aid. A gente descobre depois que, na verdade, Mickey e Roga são a Kikimora e o Abomaton da Kikimora. E a ideia da Kikimora era basicamente se unir à Botcha para tentar governar Ex-Aid e assim, de repente, iniciar um novo império onde ela seria a governante. Então ela foi incentivando a Botcha a tomar esse lugar de liderança. A gente vê numa das imagens finais do episódio que tem a Botcha brigando com o Ptolomeu. Provavelmente é o momento onde ela tá ainda tentando impor e se tornar presidente de Ex-Aid. E enfim, a Botcha consegue e se torna presidente de Nova Ex-Aid. Nova Ex-Aid é praticamente uma nova cidade, né, onde estão vivendo os alunos que resistem ao colecionador, e eles estão vivendo assim em estado deplorável, né? Por mais que exista uma liderança, né, que a Botcha seja presidente de Nova Ex-Aid e que tenha, sei lá, um mercado para eles fazerem as compras, mas é tudo bem decadente. Eles têm umas aulas meio estranhas de defesa, de ataque, tão dormindo meio no chão de qualquer jeito, tá uma zona. Tá uma zona. E no meio de todos os estudantes, a Emmett encontra os seus irmãos, né? A Emira e o Edric. Eles conseguiram escapar da fábrica de abominação, que eles estavam presos lá no final da segunda temporada. E o Edric, enquanto estava fugindo dos espiões do colecionador, caiu num poço e quebrou o corpo inteiro, né? Então ele tá todo enfaixado do pescoço para baixo. E bom, nesse governo da Botcha, todas as propostas que são apresentadas para ela de tentar melhorar as coisas são recusadas, principalmente pela influência da assistente dela. Inclusive ela recusa também o pedido da Luz de ajudar eles a enfrentar o colecionador e salvar Boiling Isles. E é interessante que dentro dessas propostas, o Gus mais pra frente conhece um pouco das propostas do Ptolomeu e vê que ele seria um ótimo líder. Então o Ptolomeu ajuda a Luz e os outros a entrarem escondidos naquela sala de fotografia mágica. Aquela sala que lá na primeira temporada eles estavam aprendendo a tirar as memórias através da orelha em forma de fotografia. A ideia de ir até essa sala é que eles consigam extrair da Luz uma memória da época que ela voltou pro passado e conheceu o Philip Witchbane. Naquela ocasião, o Philip Witchbane fez um combo de glifos que teletransportou eles até a cabeça do Titã, o lugar onde eles precisam ir para chegar o mais próximo possível do castelo do colecionador. É muito fofo que nessa sala tem um mural com várias fotos do dia que eles jogaram Flyer Derby, do dia que o Hunter começou a se conectar com os alunos de Ex-Aid. E a Willow entrega uma dessas fotos pro Hunter para mostrar para ele que, apesar de tudo que aconteceu, deles terem descoberto que o Hunter é um Greenwalker e da perda que ele teve, né, do Flapjack, o Hunter faz parte do grupo, ele tem outras pessoas com quem ele pode contar. E por mais que tenha sido uma tentativa legal da Willow de fazer o Hunter se sentir bem, ele ainda não tá bem. Ele não se sente bem com isso ainda. Eu imagino que o Hunter ainda vai superar tudo isso, principalmente a perda do Flapjack, mas por estar muito recente é difícil, né? Ele ainda tá em todo esse processo de luto. E o fato da Willow não conseguir fazer o Hunter se sentir bem traz pra ela um pouco de fracasso com relação a essa tentativa dela de tentar ser forte, de tentar mostrar pra todo mundo que ela consegue deixar as coisas melhores. E é quando o Gus revela pro Hunter que ele já sabia que o Hunter era um Greenwalker desde o Dia da União. E o Gus nunca julgou nem afastou o Hunter por isso. Muito pelo contrário, ele tava esperando o Hunter estar pronto pra falar. No entanto, o Gus entende que se ele tivesse falado pro Hunter desde o início que sabia que estava tudo bem, talvez ele tivesse evitado parte do sofrimento que o Hunter tá sentindo agora. Enquanto a Willow tá tentando extrair a memória do combo de glifos, né, pra fazer o teletransporte pra cabeça do Titã, a Luz provavelmente tá consumida por toda a culpa e as memórias que começam a sair da Luz são referentes a isso. Tudo que a Luz considera que tenha sido um erro durante a jornada dela em Boiling Isles, que culminou no momento que eles se encontram agora, começa a ser revelado através dessas fotografias de memória. Tem uma fotografia mostrando o momento em que a Luz decide ficar no mundo dos demônios
demônios no final do primeiro episódio de Doll House. Tem uma foto da Luz que mostra quando ela rouba a varinha da Emmett no episódio onde ela tá começando a aprender magia. A criatura do Grom ter se transformado na Camila por ela ter mentido pra mãe, né, falando que estava no acampamento de verão. A Luz fazendo com que a Ida fosse drenada de sua magia, permitindo assim que a Ida fosse capturada pela Lilith lá no final da primeira temporada. A Luz naquele momento que ela consegue se conectar com o mundo humano, falando pra Camila que ficar em Boiling Isles foi a melhor decisão que ela fez. A Luz no momento que ela viaja pro passado e conhece o Philip Witchbane e ensina ele a fazer o glifo de luz. A Luz quando tá nas memórias do Belos e descobre que ele e o Philip Witchbane são a mesma pessoa e que ela acabou ajudando ele a conhecer o colecionador. E a Luz deixando o King pra trás quando ela atravessou o portal e foi pro mundo humano junto com os amigos. É interessante que a Camila se depara com todas essas memórias de culpa que a Luz tá sentindo e começa a compreender o peso que ela tá carregando. E depois de todas essas memórias carregadas, finalmente elas conseguem recuperar a memória do combo de glifos que teletransporta eles para a cabeça do Titã. E quando a Emmett e a Camila estão conversando com a Luz sobre tudo que elas vão ter que consertar depois disso, né, que tem a ver com a saúde mental da Luz realmente. Mesmo depois de vencer o colecionador, de vencer o Belos, tem muita carga emocional que a Luz tá carregando e que elas precisam resolver. Mas a Emmett fala pra Luz que elas vão estar juntas nisso, né? Que elas vão resolver isso juntas. No entanto, a gente sabe que quando tudo isso for resolvido, a Luz prometeu pra mãe dela que vai voltar com ela pro mundo humano e vai ficar lá pra sempre. E a Luz ainda não contou isso pra Emmett e resolve contar nesse momento. Mas claro, antes dela contar, elas são atacadas pela Botcha e pela Kikimora, que finalmente se revela. A Luz, a Emmett, a Camila e o Bartolomeu são jogados na cova da detenção e se separam do Hunter, do Gus e da Willow. É quando a Kikimora revela seu plano de começar um império a partir dos alunos de Exide e principalmente se vingar da Luz. A Emmett tenta conversar com a Botcha, falar que aquilo é demais até pra ela, mas a Botcha dá as costas pra eles, que são atacados pela Kikimora e pelo Abomaton. Então começa um duelo de magia entre eles e a Kikimora, e é muito legal a Camila tentando fazer um glifo pra atacar a Kikimora. Gente, o que foi a Camila fazendo um glifo? Claro que o glifo não deu certo, né? Ela não desenhou exatamente o glifo da forma certa, mas foi o suficiente pra lançar umas pedras em cima da Kikimora e eles conseguirem escapar. A Camila joga o taco de beisebol na Kikimora e consegue escapar com a Luz, e elas acabam se separando da Emmett e do Bartolomeu. Então a Emmett e o Bartolomeu são emboscados pela Botcha, e quando a gente achava que a Botcha ia atacar de alguma forma, ela se ajoelha pra Emmett e pede pra ela voltar. Gente, sério, eu sei que não é isso, não tem nada a ver com isso, é coisa da minha cabeça, fanfiqueiro, mas eu tô muito criando uma história que eu sei que várias pessoas criaram, que a Botcha é ex da Emmett. Não é isso, tá, gente? Eu sei que foi só coisa da minha cabeça, é mais uma conversa de amizade. A Botcha sente muito a falta da Emmett como amiga, tá? Vou me concentrar pra pensar que é só isso. Mas depois que a Botcha perdeu as amigas dela, que foram transformadas em marionete, a Botcha ficou sozinha. A Botcha já tinha sentido que ela tinha perdido a Emmett muito antes do ataque do colecionador, né? E ela tinha ficado só com as outras amigas, mas a Emmett sempre foi a melhor amiga da Botcha até então. Então a Botcha se ajoelha pra Emmett, pede que ela volte e que as duas se tornem líderes juntas, que elas governem juntas. O negócio é o seguinte, a Botcha perdeu a melhor amiga dela, né? Ela tem as outras amigas, né? Tinha, na verdade, porque se transformaram em fantoche, mas a maior perda pra ela, com certeza, foi a Emmett. E a Botcha quer ter a amizade da Emmett de volta, só que ela propõe de uma forma meio torta, né? Querendo que a Emmett volte a ser quem ela era antes. Mas o período de amizade da Emmett com a Botcha foi o período em que a Emmett não era lá a pessoa mais legal do mundo. E não é isso que a Emmett quer, né? A Emmett gosta da pessoa que ela se tornou agora, da pessoa, na verdade, que ela voltou a ser, que ela era lá quando ela era criança, quando era amiga da Willow. Então o negócio não é a Emmett voltar a ser quem ela era antes, e sim a Botcha se adaptar a essa nova Emmett. A Botcha não quer deixar a Emmett ir de jeito nenhum, e eles iniciam um pequeno duelo de magia, onde a Botcha é facilmente detida por uma ilusão do Bartolomeu. E a Emmett fala pra Botcha com todas as palavras, né, que ela não vai voltar a ser quem a Botcha quer que ela seja, mas que a Botcha pode se unir a eles pra tentar salvar todos.
Enquanto isso, a Willow, o Gus e o Hunter estão presos em outra parte do fosso da detenção, e a Willow começou a perder o controle da sua magia e prendeu o Gus e o Hunter em vinhas. A Willow ficou tentando se enganar durante todo esse tempo que ela tava no controle, mas ela não tá. Então a Willow começa a chorar, acreditando que ela é nada mais do que uma meia bruxa. E isso tem muito a ver com todo o bullying que a Willow sofreu durante esses anos em X-Side, onde ela era apontada como incapaz. Tem a ver sim com o que a Emmett ficava falando pra ela e reforçando o tempo todo, e tem a ver também com o que a Boscha falou agora há pouco. A Willow sempre foi apontada como inferior a outras bruxas, e o fato dela ter conseguido se empoderar e mostrar o seu valor reforçou que ela não é exatamente aquilo. Mas ao mesmo tempo, a Willow começou a se cobrar que ela precisava estar sempre sob controle, sempre se provando como melhor. Então isso acabou acarretando dentro da Willow uma cobrança de que ela não pudesse mais errar de forma alguma. E não é porque a Willow não está sempre no controle ou que ela vai errar em algum momento que ela não é boa. É normal que as pessoas errem e acertem, que em alguns momentos elas estejam no controle e em outros momentos não. E quando o Hunter se depara com esse momento difícil da Willow, é como se ele se reconhecesse nela também. Os dois têm guardado muita coisa dentro de si, estão carregando muito peso nas costas, né? Na verdade, muitas pessoas aqui da série estão carregando esse peso, mas nesse caso, o fato da Willow começar a se chamar de meia bruxa, o fato do Hunter também não se reconhecer como uma pessoa completa, cria essa relação entre eles, cria essa conexão. E é quando o Hunter acaba usando a magia do Flapjack que tá dentro dele e se teletransporta e salva a Willow. A Willow então bota pra fora, né? Ela começa a chorar, fala que tá sentindo falta dos pais dela, e o Hunter então usa mais uma vez essa magia do Flapjack, salva a Willow, salva o Hunter e leva eles pra fora. Mas isso ele fez de forma inconsciente, sem perceber que tava fazendo. E o Gus e a Willow entendem isso e falam pra ele que ele tá usando a magia do Flapjack. O Flapjack não só deu a própria vida pra salvar o Hunter, como também deu um pouco da sua magia pra ele. E é interessante que um dos ingredientes usados pra criar um Green Walker é o tronco de Palistron. Sendo assim, o Hunter tem um pouco da essência de Palismã dentro de si, talvez tenha facilitado na hora do Flapjack dar sua energia vital para salvar ele. Então faz sentido o Hunter possuir também um pouco da magia do Palismã. Enquanto isso, a Luz e a Camila estão fugindo da Kikimora e tentando se refugiar na floresta, e nesse ponto a Luz acha que estragou tudo de novo e a Camila confronta ela. A Camila sabe que a Luz não quer deixar o mundo dos demônios e que ela só tá fazendo isso porque ela acha que todos os erros dela que ocasionaram essa bagunça que se instaurou. Mas a Camila fala pra Luz que errar faz parte da vida e ela própria já errou muito. E dentre os erros da Camila, ela fala que um deles foi ter agendado uma extração do dente do siso um dia antes do casamento dela com o Manny. Ela fala que já ficou furiosa na estrada, que acidentalmente já falou mal do novo diretor da Luz e que durante 3 anos ela vendeu bebidas energéticas para um esquema de pirâmide. Mas o principal e talvez mais doloroso erro que a Camila admite ter cometido foi de ter se convencido a mudar para Gravesfield para ficar mais perto do hospital onde o Manny faria o tratamento. Ela expressa um pouco de culpa com relação a isso, talvez por ter mudado tanto a vida dela, da Luz e do Manny, para algo que no fim não surtiu efeito. E a Camila pede desculpas pra Luz por ter tentado transformar a Luz em algo que ela não era. É nesse ponto que a Luz percebe o que ela queria esse tempo todo, ser compreendida. Desde o início, em todos os flashbacks que a gente vê da Luz quando ela era pequena e das coisas que ela fazia, ela nunca era entendida pelos outros. Todos viam ela como estranha, como uma aberração e tentavam moldar ela, tentavam fazê-la se adaptar a ser parecida com o que era normal. E pra Luz, aquilo que ela fazia, tudo que ela criava, a forma como ela se expressava era ser normal. Mas ninguém parecia entender isso. E talvez pra Luz, em todo esse processo, o mais difícil pra ela foi não ser compreendida pela própria mãe. E na verdade, pelo que a gente viu no primeiro episódio da 3ª temporada, a Camila até entendia a Luz. A Camila sabia que a Luz era diferente das outras crianças, mas talvez com medo do que a Luz pudesse passar, tentava fazer a Luz se moldar e parecer mais com as outras crianças. E a Camila entende isso e pede desculpa pra Luz, e era o que a Luz queria, né? A Luz queria ser compreendida pela Camila. Esse sempre foi o principal e mais profundo desejo da Luz. E esse sentimento que faz com que o ovo do Palistron comece a chocar e finalmente o Palismã da Luz começa a surgir. O cajado se forma e a energia começa a rodar na ponta dele. Confesso que nesse ponto eu fiquei meio confuso achando que o Palismã da Luz seria uma bola de energia e eu falei,
será que eu gostei? Será que eu não gostei? Mas na verdade é que ele não estava totalmente formado. Na verdade o Palismã estava tentando se entender e chegar na sua forma, mas foi interrompido pela Kikimora, que encontrou as duas. Então a Luz tenta usar esse cajado, mas ainda meio de forma descontrolada, e é quando ela encontra o Willow, o Gus e o Hunter. Ela tá tentando ainda se adaptar ao cajado e todos começam a duelar com a Kikimora. E no meio desse duelo surge a Emmett, o Bartolomeu e a Botcha, que se uniu a eles, e todos os alunos de Exide pra lutar contra a Kikimora. É interessante que quando eles surgem, o Bartolomeu está tomando a posição de liderança, né? Ele tá no meio de todos eles. E enquanto os alunos vão distraindo e lutando contra a Kikimora, eles começam a desenhar o combo de glifos pra fazer o teletransporte. E antes da Kikimora atacar e acertar eles, eles conseguem ativar o combo e se teletransportam pra cabeça do Titã. Então, finalmente, quando eles estão a salvo, o Palismã da Luz começa a encontrar sua forma. E é muito divertido que nesse momento todos começam a chutar e falar quais as possibilidades que poderiam ser o Palismã da Luz. Será que é um morcego, uma lontra, uma cobra, um dragão? Eles começam a falar todas as teorias, na verdade, que os fãs de Del House tinham falado. Então ele começa a se transformar, né? E aparece primeiro um morcego, depois um escorpião, depois um dragão. E no fim acaba se tornando o que a Luz chama de uma metamorcobra, né? Uma cobra metamorfa. Uma cobra que pode se tornar o que ela quiser. Eu, quando tava reagindo ao episódio, falei que parecia muito um Pokémon, um Dratini, mas um amigo até falou que tá mais pra Dragonair, né? Porque tem a bolinha na cauda. Mas nos comentários falaram algo muito mais interessante, que por ser uma cobra metamorfa, ele tá mais pra um Ditto. Porque um Ditto, né, é um Pokémon que realmente parece talvez essa energia de luz roxa que pode se tornar o que ele quiser. E é muito legal isso, porque quando a Luz esculpiu o Palismã, ela fez ele em formato de ovo, justamente porque a Luz queria que ele pudesse ser o que ele quisesse. E sendo um Palismã metamorfo, ele pode se tornar o que ele quiser. Eu adoro que a gente criou um monte de teoria, todo mundo falando, várias possibilidades do que poderia ser o Palismã da Luz. E a Dona Terrace chegou e falou assim, quer saber? Vai ser todas essas possibilidades. Gente, eu amei. E o mais legal é que por ser uma cobra metamorfa, né, o visual principal acaba sendo de uma cobra. E isso remete tanto àquela teoria do logo de Del House, que tem dois cajados, né? Um a gente consegue ver mais nitidamente, né, que é o cajado da Ida, né, que é uma coruja. E girando o logo, a gente tem um outro cajado com uma cobra na ponta, que é o Palismã da Luz. Porém, o mais legal de ser uma cobra é que remete à Luz quando ela era bem pequenininha, ela novinha, brincando no parquinho com aquela carcaça, né, com aquela pele de cobra. Foi o momento onde as outras crianças rejeitaram a Luz, saíram correndo, mas a Camila se divertiu com a situação e ainda enquadrou aquela pele de cobra que a Luz achou. E sinceramente eu achei lindo o Palismã da Luz, eu acho que tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com a mensagem de Del House, né, da gente poder ser o que a gente quiser. E gente, mais perfeito que isso, impossível. E o nome que a Luz dá pro seu Palismã String Bean, que em português é vagem, né? O formato do Palismã da Luz mesmo é como uma vagem. Então, enquanto o grupo comemora o nascimento do Palismã da Luz, a Willow e o Hunter têm um momento muito fofo, muito bonitinho, onde a Willow agradece o Hunter pelo que ele disse pra ela mais cedo, falando que ele também é muito importante pra ela, e os dois entrelaçam o dedo mindinho. Ai, gente, eu tô morrendo de amores e esse casal vai acontecer, né, gente? Já tá acontecendo. E a Luz, junto com a Emmett, fala que não vê a hora de mostrar o Palismã dela pra Ida, pro King, pra todos os outros. E quem está observando esse momento de alegria deles é o colecionador, com o Belos cochichando lá na orelha dele, falando, né, que a Luz chegou pra ajudar o King a se livrar dele. E é quando o colecionador finalmente acredita que o King vai trair ele, que vai tentar eliminar ele, e ele fala que chegou a hora de jogar um novo jogo e estala o dedo. Rolou um momento meio Thanos aí, né, gente? Então o episódio acaba e eu fico chocado, eu não acredito que o episódio acabou nesse momento, mas faz todo sentido, né? E agora, gente, aguardar o episódio final de Del House. Ai, não acredito que está acabando. É chegado aí o momento do duelo final, Belos convencendo o colecionador a de repente acabar com toda a Boiling Isles, acabar com todas as bruxas
que é, né, a missão dele, é o que ele queria desde o início. Obviamente não é isso que vai acontecer, né? Eu imagino que o King vai conseguir conversar com o colecionador, vai conseguir convencer ele a não destruir todo mundo, né? Não acabar com tudo. E eu, sinceramente, imagino que alguns sacrifícios vão acontecer antes disso aí se concretizar. Falando de teorias aqui, eu imagino que, primeiro, o Belus não vai sobreviver até o final de Doll House, né? Não tem como. Eu não vejo possibilidade de redenção pro Belus. Acho que ele é essencialmente mau, então não vejo solução pra ele. Mas em termos de redenção, eu imagino que a Kikimora e a Odalia talvez encontrem de alguma forma sua redenção, e talvez pra isso haja um sacrifício de alguma das duas, ou de repente das duas mesmo. Pode ser que a Odalia se sacrifique pra salvar a Emmett, e de repente seja essa a redenção dela. E talvez seja a Kikimora que vai vencer o Belus no final, né? Talvez a Kikimora que se lance contra o Belus e os dois acabem morrendo juntos, né? Vai saber. Já o colecionador eu acho que não vai morrer, acho que não é o fim do colecionador. Eu acho sim que ele vai encontrar sua redenção, ele vai entender as coisas erradas que ele tá fazendo, vai se tornar, vai continuar sendo amigo do King. Eu acho que o King vai conseguir convencer ele, fazer ele entender as coisas erradas que ele tá fazendo, e ele vai se tornar amigo de todos os outros. De repente até surge um outro colecionador aí pra se opor ao Enzo Gabriel, e é nesse momento aí que o King conversa com ele, eles decidem aí, enfim. É o momento aí que eu acho que vai acontecer. Da mesma forma que ainda a gente tem que ver o que vai acontecer lá com aquele suposto titã que tá lá no Entre Mundos perdido, né? De repente tem a ver com ele também. E imagino que a Ida e Raine vão ter um final feliz. Eu acho que esse casal aí vai acontecer também, assim como o Hunter e a Willow. Já o Gus, eu espero que ele não fique com ninguém, né? Não tenha um casal também pro Gus. Eu acho legal quando a história de alguém termina com ela feliz, sem necessariamente precisar estar envolvida num relacionamento amoroso. Assim como a Lilith, né, que é a romântica e a sexual, não precisa de ninguém pra ser feliz. Acho que a única coisa que a Lilith precisa agora é fazer o Ruri voltar à sua forma original. Agora a Luz e a Emmett não. A Luz e a Emmett precisam ficar juntas, elas têm que ficar juntas. E a Camila também, né? Eu acho que a Luz e a Camila precisam ficar em Boiling Isles, morando lá com todo mundo na Casa da Coruja. Ou então que exista um portal onde a Camila e a Luz possam ficar indo e vindo a hora que elas quiserem pra Boiling Isles, né? E essa é uma possibilidade também. Mas, sinceramente, eu acho que eu ia gostar mais que a Camila se mudasse pra Boiling Isles e que, de repente, ela começasse a exercer a sua profissão de veterinária, conhecendo essas criaturas diferentes que existem por lá. Então é isso, né, minha gente? Esperar aí mais uns 2, 3 meses. Imagino que lá pra maio, junho, a gente vai ter o episódio final de Doll House pra encerrar aí essa trajetória, essa série maravilhosa aí que acabou se tornando uma das minhas séries favoritas de animação, gente. O que foi isso, né? O que foi essa jornada que tá chegando ao fim? Ai, gente, não sei nem como dizer aí como chegar aí nesse final, né? Vamos aí aguentar, mas... ai, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Estou aí sem palavras pra esse final que a gente vai esperar aí. Eu imagino alguma coisa emocionante, alguma coisa que... nossa, só de falar já... sabe quando bate a emoção assim? Eu não sei o que vai ser esse final, mas eu tenho certeza que vai ser alguma coisa incrível e emocionante. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!